Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do CenaCast. Dessa vez o episódio vai ser em áudio, porque tá tarde, eu não tô a fim de montar computador e eu tô gravando pelo celular como de costume, como a gente fazia nos velhos tempos. Sei que nós estamos muito tempo sem fazer ao vivo, né, sem fazer nenhum tipo de conteúdo assim sobre o CenaCast. Peço perdão, que a vida tá muito corrida, mas o episódio de hoje vai ser um episódio que vai fazer você pensar tal como nós fazemos aqui no nosso projeto há muitos anos. Para quem não me acompanha muito, ou quem me acompanha muito, já deve saber que eu tô migrando, né? Eu tô gastando mais tempo do que eu gastava com uma outra plataforma. Descobri o poder, né, do TikTok e eu vou nesse episódio compartilhar com vocês um pouco dos meus questionamentos e do novo mundo que eu consegui descobrir dentro dessa plataforma. Então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de estar dizendo é o seguinte: tem muita gente que ainda é contra o TikTok, né? Principalmente por toda a questão do algoritmo do TikTok, que realmente é um algoritmo manipulador, é um algoritmo viciante, é um algoritmo desenhado, elaborado, construído para entrar na cabeça do consumidor, né? Do cliente, do que for, para fazer você gastar o maior número de tempo possível dentro da plataforma. Isso não é uma teoria, isso não é uma brincadeira, isso é comprovado, tá? Eu posso depois fazer um episódio sobre isso, posso não, vou fazer, tá? Mas vamos trabalhar aqui nesse episódio sem, sem essa negatividade, tá? Vamos supor que o TikTok, mesmo com todos esses problemas, tem as suas bonificações, tá? Ignora o fato de você estar sendo manipulado digitalmente o tempo todo pela plataforma para você poder estar lá consumindo o conteúdo, beleza? Vamos deixar isso aí no off. Então, eu uso o TikTok desde que ele não era TikTok, né? Eu tive o primeiro acesso a esse tipo de vídeo lá em 2014, 2013, com o Musical.ly. Se você não sabe, o TikTok não era TikTok antes, tá? Ele era uma outra plataforma de vídeos curtos chamada Musical.ly. Ele, inclusive, nos arquivos internos dele ainda tem arquivos com o nome Musical.ly, tá? É uma coisa muito interessante, uma curiosidade muito interessante para você. Consistia na mesma coisa, mas era mais focado em dancinha, né? Depois teve o chamado rebranding, né? Onde eles pegaram a Musical.ly, mudaram o nome, mudaram o estilo de algumas coisas internas, mas meio que relançaram, né? E observando a história recente do TikTok, nós sabemos que o TikTok foi, assim, cresceu em sua grande maioria por conta da pandemia e também por conta de uma espécie de, como eu posso dizer, de um retorno financeiro, coisa que nós também não vamos falar nesse episódio, tá? O ponto é, nós temos que levar em consideração que o TikTok hoje é uma das, se não a maior, tem controvérsias, rede social do planeta Terra. O TikTok só no Ocidente movimenta mais de 1 bilhão de pessoas. Então, assim, o TikTok ele tem um grande número de pessoas mensais que isso deve ser levado em consideração. E eu comecei a entrar no TikTok para entender mais sobre isso, além de criar conteúdo. Se você está ouvindo esse episódio, você provavelmente deve ter visto alguma recomendação minha, ou deve ter visto, né, ouvido alguma coisa sobre. Crio conteúdo no TikTok há mais ou menos um mês e o retorno de engajamento é muito maior do que todo o meu engajamento que tive no YouTube na minha vida inteira. Um mês de TikTok me trouxe mais engajamento, mais reconhecimento do meu trabalho do que praticamente 2, 3 anos de YouTube. Isso é muito doido, mas é a realidade. Então, quando nós falamos de rede social, nós estamos falando de uma rede social ampla, onde todo mundo está e é uma rede social emergente. Então, pessoas que entram no TikTok têm grandes chances de se consolidarem como criadores de conteúdo dessa plataforma. Isso é muito interessante, tá?
Mas o ponto que eu mais gostei da plataforma é justamente esse. Tem espaço para todo mundo. E isso é muito foda. Palavrão, ignorem. Mas isso é muito foda. Porque quando você observa que dentro do TikTok você tem vários micro-universos, vários microcosmos, que o algoritmo te faz navegar entre eles, é uma coisa de doido, entendeu? Eu caí numas trends, eu vou ter que falar, né? Eu vou só enfatizar que esse episódio pode trazer algum gatilho pra você, mas eu acho que nós devemos falar sobre isso. Eu caí numa trend muito interessante essas semanas pra trás, né? Até falei com o pessoal que mora comigo aqui em casa. Que é uma trend basicamente da galera contando a sua experiência com doenças muito fortes, como câncer, como a diabetes e tal. E a galera cria conteúdo pra isso e ganha, e acaba instruindo ou mostrando que por mais que você tenha um câncer, por mais que você tenha uma doença terminal, você ainda vive, você ainda respira, você ainda faz parte do planeta, você ainda tá no nosso sistema, você ainda faz parte da nossa vida. Então quando você tá lá diariamente mostrando a sua cara a tapa, a sua evolução da sua doença para mais ou para menos, e você mostra isso para os outros, a dor da pessoa, eu creio, né, pelo menos a galera que eu assisti, e não foram poucas, falaram a mesma coisa, que isso é uma forma de deixar um legado, de influenciar pessoas que estão passando pela mesma situação. Isso ajuda você no seu tratamento, porque você recebe uma chuva de apoio de pessoas que você nunca receberia se você não expusesse aquela sua fraqueza, né? Entre aspas, fraqueza. E eu achei isso muito interessante porque se você coloca câncer no TikTok, tem muita gente que só venceu ou só está vencendo o câncer graças ao apoio da galera. Graças ao apoio mental, ao apoio financeiro, sabe? É uma corrente de apoio que você não enxerga na vida real, né? Nós estamos vivendo cada vez mais tempos mais individuais, as pessoas não chegam mais e se comportam mais como sociedade na maior parte das cidades, na maior parte dos bairros. Então, quando você consegue fazer isso numa rede social online, que é o TikTok, é muito interessante. Isso não é só para câncer ou para diabetes terminal, alguma coisa. Isso é para qualquer tipo de coisa. Hoje, se você é uma pessoa que está passando por uma necessidade, você joga a sua necessidade na rede social e você tem um alto índice de engajamento, né? Você tem um grande suporte da comunidade em volta disso. Tudo bem que você pode virar pra mim e falar, Senna, isso é muito errado, porque você tá glamourizando e ganhando lucro em cima, a rede social tá lucrando em cima da desgraça ali, e eu concordo com você nesse ponto, mas eu acho que quando nós olhamos pro todo, né, olhamos para toda a situação, nós temos que entender o que não é hoje, no nosso mundo, no nosso sistema capitalista que nós vivemos, o que não é dinheiro, o que não é monetizável, entende? A Rede Record, a Rede Globo financiam, financiam não, elas monetizam em cima de diversos tipos de, como pode dizer, diversas situações muito tristes, entendem? E eles fazem isso desde sempre. Porque a pessoa que é digna da história triste não pode ganhar o valor que ela merece pela história dela. Sabe? Só mudou a pessoa, basicamente. A Record cansou de lucrar com histórias tristes. Porque a pessoa que é digna, que sofre, né? A pessoa que sofre a história não pode ser controladora da própria aquisição, do próprio retorno que a história dela triste causa nas outras pessoas. Isso é um questionamento que desde jovem eu faço muito, e vendo agora eu vejo que a mídia natural, a mídia, né, antiga, não vai mais ter tanto poder sobre as histórias tristes que ela tinha antigamente. Hoje, a pessoa é dona da própria história. E isso não é só com câncer, ou só com diabetes, ou com alguma outra doença. Isso cria uma corrente de apoio para tudo. Para animais de rua que sofrem com atentados diariamente, com gatos de rua, com qualquer tipo de coisa. Com pessoas em situações de rua.
Entende? Então você criou dentro dessa rede social literalmente uma aldeia. Existe um conceito chamado aldeia global. Eu não vou me desenvolver tanto aqui, porque não é o tema do podcast, mas eu acho que você deveria pesquisar mais sobre isso. E o TikTok é basicamente o exemplo claro do que é uma aldeia global nos tempos de hoje. E a internet, de modo geral, colabora muito para isso, mas o TikTok, por você estar tanto tempo no TikTok, você acaba tendo uma ferramenta muito forte nas suas mãos. E o algoritmo ajuda você a viver nisso, tá? E outra coisa que eu gostaria de estar enfatizando nesse nosso episódio aqui é justamente como as outras redes sociais, né, o Facebook, o Twitter, o Instagram, eles falharam ou falham, né, em mostrar o lado do ser humano, os lados, na verdade, do ser humano. O Twitter você consegue ver alguma coisa ainda de aldeia e tal, uma coisa mais social, mais sociável, mas lá é puro chorume de ódio, tá? Os discursos de ódio tomaram a conta do Twitter e você não tem mais aquela empatia tão grande pela pessoa, pelo perfil que está do seu lado, no caso, contracenando com você, porque é tanta enxurrada de coisa ruim que você acaba tendo o seu parecer de coisa boa defasado ou defeituoso. Não sei se vocês estão conseguindo entender o meu pensamento, mas é tanta toxicidade em um só lugar que você acaba se tornando uma pessoa não tão humana quanto você é fora da rede social. Não sei se isso ficou meio óbvio ou meio explícito pra você, mas é isso que eu penso. Eu espero estar errado, mas é isso que eu penso e eu acho que a maioria pensa praticamente a mesma coisa. Outro ponto é que o Facebook, ele, no começo, né, lá nos meados de 2010, assim, quando ele começou a se popularizar aqui no Brasil, ele conseguiu fazer um pouco do que o TikTok faz hoje, né, mas ele falhou. O Facebook, ele falhou, ele virou um antro de não tão negatividade quanto o Twitter, mas ele virou um antro de fofoca e de mazelas da vida. É como se o Facebook pegasse e desse ênfase para o lado ruim do ser humano, entende? Ao lado da hiperexposição, ao lado de... Não que o TikTok não tenha, tá, gente? Ele tem. Mas estou dizendo que o Facebook deu isso, foi a primeira rede social ampla, né, a estar em todos os celulares, né? Os celulares do Brasil desde 2012, pelo menos da Motorola, 2012 a 2016, eles já vinham com o Facebook instalado. Na Índia, mais de 90% dos aparelhos recentes já vem com o Facebook pré-instalado, entendeu? Isso não é dado da minha cabeça, se você fustigar mais, você consegue ver esse dado. É muito grande o número de pessoas que tem na Índia utilizando o Facebook, e é muito intrigante como esses países, eles têm nos aparelhos vendidos dentro do seu país, né, dentro do seu território, já vindo com o Facebook pré-instalado, entendeu? Então o Facebook, ele criou essa ideia de rede social e acabou destruindo. O algoritmo do Facebook é péssimo, a galera fala que o Facebook só tem velho, mas não é só que só tem velho. É que os assuntos da bolha do Facebook, eles não mudam. Eles são retroalimentados, entendeu? Então você não tem a metamorfose social que você tem no TikTok. Você só tem aqueles mesmos assuntos, aquelas mesmas pautas girando em torno daquela bolha social o tempo inteiro. E o Instagram é bem óbvio, né? O Instagram, ele falhou também quando ele começou a ser uma coisa de vitrine. O Instagram hoje, ele é basicamente o Tinder sem ser pornográfico, entendeu? O Instagram, ele é... Você quer mostrar pros outros que a sua vida não é tão merda quanto a vida dos outros. Sendo que a vida de todo mundo é um pouco merda, se você observar de outras vertentes, né? E o TikTok entra nisso, né? Como o pai, o bom, né? Então nele você encontra desde culinária até fotografia, até ajuda de animais, até justiça, né? Por que não? Um caso muito interessante que rodou na minha timeline, no meu For You, né, do TikTok, foi um guarda de um shopping em Pernambuco, se eu não me engano, ou no Ceará, alguma coisa assim, lá do Nordeste, não especificava, porque na publicação falava que era Pernambuco, na outra falava que era Ceará, enfim. Ele se recusou a deixar um menino que... vamos do começo. Um vigia de shopping, um segurança de shopping, queria expulsar um menino
e que ia ganhar um prato de comida por um cara. Basicamente, o cara ia pagar um prato de comida pro garoto e o segurança não deixou o cara pagar. Então, assim, diversas pessoas gravaram aquilo e colocaram na rede e tal. E isso é uma forma de justiça, né? Isso é uma forma de mostrar que tem gente observado. E hoje a rede social eu diria que é, assim, o TikTok em específico, né? Mas a rede social sempre fez isso, mas o TikTok tá dando mais ênfase. Ele é a porta-voz dos, sabe? É a voz dos não ouvidos. Outro vídeo muito interessante foi de 4 meninos negros que estavam em Copacabana, né, lá resenhando, como todo mundo faz em Copacabana, e apareceu um PM, né, naquele quadriciclo, e pediu, e começou a ser recrosso com os moleques, fez maior caso de racismo lá, enfim, foi exposto. Isso é uma forma também de você ter uma justiça. Eu sei que muitas pessoas não gostam da exposição, mas eu acho que isso é uma forma de ter uma voz. Das pessoas que sofrem com essas situações terem uma voz. Entendeu? Do pobre que é desleixado no mercado, do negro que é perseguido dentro das lojas, ter uma voz. Coisa que nós não tínhamos até pouco tempo atrás. Coisas que o algoritmo do Twitter, não do Twitter nem tanto, mas o algoritmo do Facebook jogam pra fora. Hoje em dia, a maior parte desses casos de exposição no Facebook não dá muito certo. Porque o algoritmo não tá mais colaborando para isso. Já no TikTok, não. Você tem essa ideia. Então, quando você tem essa rede de comunicação muito similar à rede de seres humanos reais, né? A rede de uma sociedade real, de uma pessoa, de uma rua, por exemplo, de uma cidade pequena, você consegue ter muito mais familiaridade com aquilo. Hoje, todo mundo tá no TikTok. E se não tá, vai entrar. Tal como nós vimos, né, em 2010, 2012 aqui no Brasil para o Facebook. Entendeu? Então, assim, tenho minhas ressalvas sobre o TikTok, principalmente na questão de hiperexposição em troca de like, e isso são diversos questionamentos plausíveis e que devem ser feitos. Mas eu venho aqui, assim, pelo menos na minha visão, tá? Se você discorda, pode entrar em contato comigo, que a gente vai ter uma conversa muito boa sobre isso. Eles conseguiram fazer o que o Facebook tentou e não conseguiu, que é transformar a vida real em uma vida virtual, basicamente. Você procura o que quer e você acha. Vai ter alguém, né, dentro desses mais ou quase 1 bilhão de pessoas do TikTok que vai estar lá para você, que vai prover o conteúdo que você precisa, entendeu? De dica de cozinha a dica de casa, de mães. Eu achei muito interessante a comunidade de mães que perderam filhos com hidrocefalia, por exemplo, com microcefalia, ou com algumas outros tipos de doença, entende? Ou nenéns que nascem sem cérebro e tem aquela rede de apoio das mães. Cara, eu achei isso incrível, porque às vezes na sua cidade ou no seu bairro não tem alguém que passou pela mesma dor que você. E quando você abre a rede social, você procura, vai ter. É tanta gente conectada que em algum momento alguém vai entender a sua dor, entendeu? Outro caso muito legal, muito interessante, é sobre o autismo, sobre o TDAH. Tudo bem que tem uma polêmica em volta disso tudo que eu vou tratar nos próximos episódios, mas é interessante saber que eu como autista, por exemplo, tem pessoas que são como eu, entende? Isso é muito da hora, você entrar na rede social e ver que tem pessoas exatamente como você, sabe? Isso eu não via em outras redes, e eu tô vendo no TikTok. Então, assim, esse episódio é mais pra poder levar, se você tem dúvidas ou você questiona muito ainda sobre o que é o TikTok, se vale realmente a pena, cara, testa. Ah, será? Mas eu tô com medo de me viciar nessa droga. Tudo bem, então faz o seguinte, coloca um tempo. Todos os celulares hoje, eu acho que depois do Android 8, 9, ganharam uma coisa chamada controle de qualidade de saúde digital, ou algo do tipo. Pega isso e coloca no seu TikTok, por exemplo, 1 hora, 30 minutos. Sabe, limita essa sua experiência. Você tem esse poder, entendeu? Mas não deixe de vivê-la, na minha opinião. Eu acho que forma pessoas com uma abrangência, com uma... Fala difícil, é chato, né? Mas eu não tenho outra palavra para dizer. Com uma capacidade de entender o outro muito, muito grande, entende? E isso que eu tenho visto nesses últimos meses, estando por lá. Produzindo conteúdo tem mais ou menos 1 mês e pouquinho, mas estando lá,
Eu tô, assim, consumindo, né, 2 meses, eu acho. Geralmente o meu tempo de tela dura em torno de 40 a 1h10, tá? Essa é a minha média, assim, nunca passei disso, espero não passar, né? É um pouco difícil já que eu sou criador de conteúdo, então eu tenho que estar sempre acompanhando, mas é sempre bom ter esse perfil. Mas a notícia, assim, o pedido que eu dou é, se você tem curiosidade de experimentar ou conhecer coisas novas, mano, vai no TikTok, dá uma chance, entendeu? Eles estão, assim, a galera que tá lá por um motivo. Entenda o motivo da galera antes de sair julgando, tá ligado? Como eu julgava. O TikTok não é só dancinha, entende? Não é só trendzinho viral de música estourada, não é. É uma coisa muito maior. E isso vale a pena de ser explorado. E é isso, galera. O episódio de hoje vai ser esse. Eu vou trazer mais episódios sobre questão de segurança digital e tal, sobre esse tipo de assunto. Agradeço a todo mundo que continua ouvindo o Cenacast, agradeço a todo mundo que está aqui comigo hoje, ouvindo esse episódio nas plataformas digitais ou no meu canal do YouTube. Gostaria de, inclusive, de pedir desculpa pela falta de vídeos, pretendo trazer mais vídeos e mais áudios também. E eu espero que vocês entendam, tá? Eu, infelizmente, tive que deletar ou parar de produzir conteúdo no meu canal do Cenacast no YouTube, que é o youtube.com/Cenacast. Eu parei de produzir por lá, porque o YouTube criou uma plataforma especial para podcast no YouTube. Então agora o novo endereço no YouTube para ver o podcast do Cenacast é o meu canal pessoal de vlog. Então se você acessar youtube.com/eu sou o Cena, que lá vai estar todos os episódios em ordem cronológica para você poder ouvir. E é isso. Se quiser apoiar esse projeto, é só digitar no seu navegador aí www.apoia.se/Cenacast, que lá vai ter o apoio que você pode estar dando para o projeto. Acima de R$ 2 por mês você já ajuda bastante o projeto. E eu agradeço todo mundo que ainda apoia esse projeto, mesmo eu não produzindo tanto quanto deveria. E é isso. Espero que você tenha gostado desse episódio. E até o próximo. Estamos juntos. E é isso. Um beijo e tchau.